Coaching da Criatividade, episódio 74. MVP serve para você? Para mim serve. Mas vamos falar sobre que MVP nós estamos falando. Mínimo produto viável. Termo bastante usado no mundo das startups, das empresas que estão iniciando, ou quem pensa visualmente o seu negócio, o seu modelo de negócio. Já ouviu falar sobre isso também no mundo da administração. Com certeza já ouviram falar sobre o que é o mínimo produto viável, que é uma possibilidade de você testar uma ideia, testar um tipo de serviço, um produto, algo que você criou de alguma maneira. E a coisa funciona mais ou menos assim como está na capa do nosso podcast. Você tem a ideia, a partir do momento que você tem a ideia, você pode pensar um modelo de negócios, né? Como você vai colocar essa ideia no mercado, trabalhar isso usando o Canvas, que nós falamos no podcast anterior. Então tem uma série de situações aí para a gente pensar. É claro que a gente tem que ter imaginado para quem que servia essa ideia, mas enfim. Vamos falar especificamente do MVP. Eu tenho uma ideia, eu construo minimamente essa ideia, eu experimento essa ideia minimamente, com a menor condição possível e o menor custo possível de colocá-la no mercado ou de colocá-la em teste para um grupo de pessoas que pretendam adquirir. Quanto mais próximo de algo utilizável e desejado eu conseguir montar um MVP, melhor. Mas gastando sempre o mínimo possível. A ideia é a viabilidade, é mínimo produto viável. Existem alguns teóricos e algumas pessoas que falam sobre o MVP que pensam no modelo, em uma maquete ou algo que possa ser apresentado. Isso é para um outro tipo de uso. Mas o MVP em si, a ideia é que ele possa ser experimentado como serviço, como produto, como objeto de desejo. Então você teve a ideia, você vai construir minimamente mesmo, de forma viável, que você não tenha que fazer um grande investimento para construir, de maneira de amadora, mas você vai construir. E aí você vai medir que tipo de aceitação essa ideia tem. Essa ideia que você construiu em forma de MVP tem. Se as pessoas gostaram, o que está legal, o que não está bom ainda, o que precisa ter alterado, o design, o estilo, os processos, o que pode ser modificado. Eu vou pensar a partir dessa medição, né? A experimentação vai gerar um resultado que precisa ser documentado e monitorado para que eu possa depois tomar algum tipo de atitude. Então eu construo, eu meço, eu faço alguma adaptação se for necessário e eu lanço esse produto. Eu aprendo com ele, eu volto a ter ideias, construo novamente um modelo ou uma versão de atendimento melhor, monitoro, meço novamente e lanço novamente como uma segunda versão. E esse ciclo não termina muito, mas me permite ter sucesso nos meus lançamentos. Faz com que essa ideia não fique somente no papel. Ela segue aquela frase que eu já conversei com vocês, que é o se prepara, atira e mira. É claro que aqui a gente não está falando de nenhum tipo de armamento, e o atira aí significa lança, coloca para fazer, vai lá, coloca na prática, constrói o negócio, né? Experimenta. Então, se prepara, experimenta, atira, depois mira. O que é o mira? Ajusta. Nós fomos doutrinados para fazer da seguinte maneira: a gente se prepara, mira,
e quase nunca a gente dá o tiro, porque a gente fica mirando e o tempo vai embora somente no desejo de que a coisa seja perfeita. Nós já sabemos, várias pessoas hoje utilizam essa frase, mas tem um tempo já que a gente se utiliza dela e já ajudou várias pessoas com ela, né? Aprendemos que feito é melhor que perfeito. Então, se a gente não colocar na prática, se a gente não se preparar a atirar e mirar, a gente pode ficar no grupo de pessoas perfeccionistas que abandonam um projeto quando ele está quase pronto, quando ele está muito próximo de estar perfeito. Bom, o MVP para mim serve nesse sentido. Tudo que eu vou lançar, eu faço uma experimentação. Eu uso o grupo de pessoas que já são meu... Eu lanço serviços, vocês sabem disso, principalmente de treinamento. São produtos de treinamento, são e-books, são materiais de conteúdo. Então, o grupo que participa comigo de um programa de consultoria, mentoria ou coaching são privilegiados porque eu experimento. Então, eles são aí as pessoas para quem... eu pego a ideia, coloco ela na prática, experimento com eles, meço, corrijo, aprendo, construo, coloco com eles de novo, meço e quase sempre lanço um produto já bem desejável. E os lançamentos que a gente tem feito, principalmente ultimamente, têm funcionado por conta disso. Então, MVP serve para mim. Espero que essa ideia e essa capa possa te inspirar a passar a usar essa ideia de mínimo produto viável a seu favor quando você for pensar em lançar algo ou lançar algo. Bom, eu não sei se essa minha resposta serve para você, com certeza ela nos serviu muito aqui na EMECF Educação Empreendedora. E eu te convido. E aí, MVP, pode servir para você? O que você acha? Eu sou Márcio Cerbella, sou coach para empresários e o nosso coaching é fora do normal.